Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nós hoje vamos falar sobre integral dupla, tá? Para isso, eu vou considerar um retângulo R constituído dos pontos x e y em R2, em que x fica entre A e B e y entre C e D, em que A, B, C e D são números reais, tá? Eu vou tomar P1 como o conjunto, um conjunto de pontos da forma x0 menor que x1 menor que x2 menor que até um xn, em que xn é igual a b e x0 é igual a a. E vou tomar um P2, conjunto de pontos da forma y0 menor que y1 menor que y2 menor até um, e assim vai até um certo ym, em que C é igual a y0 e ym igual a d. O conjunto formado pelos pares x e yj, em que i varia de 0 a n e j de 0 a m, esse conjunto de pontos dessas duplas, eles são chamado de partição do retângulo R, tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou tomando um retângulo R, tá? E vou subdividir ele em vários retângulos menores, tá? Então, essa parte, essencialmente, é isso, tá? Então, ó, observa que uma partição, ela determina n vezes n retângulos R e J, formado pelos x e y de R2, em que x fica entre xi menos 1 e xi, e y entre yj menos 1 e yj, tá? Esses pontos aqui vão ser essas quinazinhas aqui, tá? Os pontos de corte entre as linhas, tá? Então, ok. Eu vou tomar B contido em R2, um conjunto. Se ele for limitado, eu consigo inserir ele dentro de um retângulo R, tá? Ok. Então, por exemplo, se B é essa bola aqui, tá? Eu consigo, né? Ela é limitada, aí eu consigo inserir dentro de um retângulozão, tá? Ok. Então, definição. Sejam B um conjunto limitado em R2, tá? F de B em R uma função, R um retângulo, com B contido no retângulo, e P igual a xi, yj, uma partição de R, tá? Com I aqui variando de 0 a n e J de 0 a n, tá? Isso aqui é uma partição, isso aqui sendo aí uma partição de R, ok. Então, ó, para cada I variando de 1 a n e J de 1 a m, eu vou tomar x e j morando no Rzão e j e vou tomar ele um ponto escolhido arbitrariamente, tá? Um número, essa soma dupla nesses índices de f de x e j, delta xi, delta yj, em que eu vou estar considerando f de x e j igual a zero se x e j não mora no conjunto B, delta xi igual a xi menos 1 e delta yj igual a yj menos 1, essa soma dupla chama-se soma de Riemann de f relacionada à partição P e aos x e j. Então, aqui na nossa ilustração, a gente tem aqui o seguinte: os delta xis são os comprimentos aqui dessa lateral e delta yj dessas laterais na horizontal, na vertical, aliás, tá? Então, o que acontece? Eu vou estar considerando que a função f, ela se anula em pontos fora de B, tá? Aí, com isso, eu consigo pensar na função definida fora do conjunto B, tá bom? Eu vou chamar de delta maiúsculo o maior dentre os números delta xi e delta yj, tá? Ok.
Um fato interessante é que no caso aqui de f de x e j ser um número estritamente positivo, isso acontecendo, então significa que f de x e j, delta xi, delta yj, representa o volume do paralelepípedo de altura f de x e j e base r e j, tá? No caso aí, a base são esses retângulozinhos aqui, tá? Ok. Definição. Dizemos que a soma de Riemann, dada por isso aqui, tende a L quando delta maiúsculo tende a zero e escrevemos esse limite aqui igual a L, se para todo epsilon positivo existir um delta positivo que só depende de epsilon positivo, mas não do x e j que eu escolhi, tal que o módulo dessa diferença aqui fica menor que epsilon para toda a partição P com delta maiúsculo menor com delta minúsculo. Quando esse fenômeno acontece, significa o quê? Tá? Esse número L do limite, tá? Ele vai ser chamado, esse valor, de integral dupla de f sobre b, tá? Em que b aqui é o conjunto que eu tomei limitado, tá? E esse limite L eu vou denotar como integral sobre o conjunto B, f de xy, dx dy. Um outro nome que nós utilizamos também, a gente diz que f é integrável sobre B, tá? Ok. Observações. A área de um conjunto limitado B é igual à integral dupla sobre o conjunto B da função 1, tá? Vale o seguinte, se f definido em B com B limitado é uma função integrável sobre esse B e f é não negativa, f de xy e f de xy é maior ou igual a zero para todo xy em B, então o volume do conjunto que fica abaixo do gráfico de f e acima do plano xy, tá? O volume dessa região é dada pela integral dupla da f sobre o conjunto B, tá? Então, ok, vamos fazer um exemplo aqui mostrando como a gente pode usar a definição para calcular a integral dupla, tá? Então, por exemplo, vou tomar cá um número real e vou considerar a função constante igual a k definida nesse retângulo, tá? Vamos demonstrar que essa função constante é integrável e a integral dupla dessa função é k, b menos a, d menos c, em que a, b, c, d são dados aqui da definição do retângulo, tá? Então, eu vou tomar uma partição P, tá, do retângulo, dessa forma. Observa que os x e j que são tomados arbitrariamente lá da soma de Riemann, tá? F em cima desses pontos sempre vai ser igual a K para qualquer x e j dos R e J, tá bom? Então, a soma de Riemann, tá certo? O que vai acontecer, tá? Essa somatória dupla aqui, você pode... Não olhem ainda o limite. Essa soma dupla você pode organizar dessa maneira aqui, tá? E uma coisa interessante é que a somatória dos delta xi, no caso aqui i eu tomei variando de 1 a n, então ó, essa somatória indica a soma de delta x1 até delta xn, que é x1 menos x0 mais x2 menos x1 mais xn, assim sucessivamente, xn menos xn menos 1. Aí vai cancelar termos e a soma aí vai dar xn menos x1, ou seja, b menos a, tá? A soma dos delta yj dá ym menos y0, que é d menos c.
Então, esse produto aqui é sempre KB menos AD menos C. Passando o limite aí, vai manter KB menos AD menos C. Então, a função original, aliás, a nossa função, ela é integrável e o valor da integral é isso aqui, tá? Ok. Propriedades da integral. Vou tomar FG, duas funções integráveis sobre um conjunto B, tá? Que é sempre limitado, e alfa, um número real. Então, vale que f mais alfa g é integrável em B e a integral dupla dessa soma é você quebrar. Integral dupla de f mais alfa aqui, então é alfa aqui, perdão. Então, mais alfa integral dupla de G, tá? É a propriedade lá de integração lá do cálculo 2, tá? Vale o seguinte, se f é uma função maior ou igual a zero, a integral dupla fica maior ou igual a zero. Vale outra propriedade, se f é menor ou igual que g, a integral dupla de f é menor ou igual que a integral dupla de g, tá certo? Ok. Bem, esse exemplo aqui, tá, nos ilustra a dificuldade que é para se calcular uma integral dupla através da definição. Uma ferramenta que a gente utiliza aí para calcular integrais duplas é o chamado Teorema de Fubini, tá? Que diz o seguinte: vou tomar f, uma função definida num retângulo R, dessa forma aqui, o x e y em R2, tal que x fica entre A e B e y entre C e D, tá? Vou tomar uma função definida nesse retângulo f e vamos supor que ela é integrável, tá? Suponha que a integral de A até B de f de xy dx existe para todo y morando no intervalo fechado de CAD e que a integral de CAD de f de xy dy exista para todo x morando no intervalo fechado AB. Se essas condições são satisfeitas, então a integral dupla de f sobre o retângulo vai ser o quê? Integrar de C a D essa coisa aqui, integral de A a B de f de xy dx dy, que também é igual, tá? Vale a igualdade da integral, isso aqui vai ser igual à integral de A a B, tá? Da integral de C a D de f de xy dy e o dx aqui, tá? Vamos fazer um exemplo. Calcule a integral dupla de seno de x mais cosseno de y dx dy sobre o retângulo R, em que R é o retângulo dado pelo produto cartesiano de 0 a 2π, cartesiano 0 a π, tá bom? Perdão, 0 a π, tá? Que é definir esse produto cartesiano é uma outra maneira de se denotar isso aqui. O xy em R2, em que x fica entre 0 e 2π e o y entre 0 e π, tá? Então vamos fazer. Ó, bem, a integral dupla que ele pede vai ser igual, tá? Observa que o y varia de 0 a π e o x de 0 a 2π. Então vou dispor dessa forma aqui, tá? Então dx dy desse jeitinho. Então, ó, vamos pensar aqui, ó, tem o dx, né? Aí, qual que é a integral, digamos, em relação a x do que está aqui dentro? A integral de seno de x é menos cosseno de x, tá? Vamos pensar que y é constante, tá? Então, cosseno de y é constante. A integral, então, de cosseno de y é x cosseno de y, avaliado em 0 e 2π, tá? E vamos manter o dy aqui. Então, isso aqui vai ser a integral de 0 a π
tá? Aí essa diferença aqui vai ser menos 1 mais 2π cosseno de y, e temos agora, e continuamos com o nosso dy. Agora a gente integra, isso aqui cancela, né? Aí agora o que sobra a gente integra em relação a y. E integrando isso aqui vai ser zero, tá bom? Então aí essencialmente é integrar duas vezes, tá bom? Agora o seguinte, teorema, observa que no enunciado do teorema de Fubini a gente tem um retângulo, mas dá para integrar em regiões que não sejam retangulares. Por exemplo, calcule a integral dupla da função x vezes y dx dy sobre o conjunto B, em que B são os xy em R2, tal que x fica entre 0 e 1 e y entre 0 e x². Tá? Esse B representa a região abaixo da parábola y igual a x² com x variando de 0 a 1. Essa região achurada de vermelho, ok? Então tá, veja só. Eu vou definir uma efona, tá certo? Da seguinte maneira. Efona, ela vai estar definida, eu vou considerar uma efona definida no retângulo R, em que R vai ser o retângulo aqui de 0 a 1 e 0 a 1, tá? Dada pelo seguinte, fão de xy vai ser xy, se o ponto xy mora na região achurada B, e 0 caso contrário. Ou seja, se ele morar aqui nessa região não achurada. Nota o seguinte, que a integral dupla daí do que a gente quer, né? A integral dupla sobre, digamos, B, tá? Bzão, a integral dupla sobre Bzão significa, tá? Pegar a integral dupla sobre Bzão significa fazer a integral dupla do fão em cima do conjunto A e somar com a integral dupla do conjunto B. Por quê? Porque o fão é zero aqui na região A, entendeu? Então, só que integrar na região A e na região B, tá? E somar é a mesma coisa que você juntar as duas regiões, ou seja, o retângulo Rzão, ok? Só que o retângulo Rzão né, ele é aqui de 0 a 1 e de 0 a 1. Então, vai ser o quê? Integral de 0 a 1 da integral de 0 a 1 dy dx, tá bom? Vamos calcular essa integral aqui de dentro, tá? Então, integral de 0 a 1 de fão de xy dy é o quê? Observa o seguinte, ó. Observa que o meu y ele varia de 0 a 1. Então, ele pode variar ele pode variar de 0 a x² e depois eu somar de x² até 1, ok? Ele pode variar até uma coisa desse tipo, tá? Então, ok. Agora, ó, veja só. Quando eu tenho y, tá? Variando de x² até 1, o que vai acontecer? Significa que o meu ponto xy mora aqui na região de cima, tá bom? Então, e a função fona é zero, tá? Então, só me resta essa integral aqui, que vai dar x² sobre 2, tá certo? Tá? Ok. Então, colocando este elemento aqui, eu vou ter isso que dá 1 por 12, ok? Vou começar aqui com o seguinte teorema. Sejam C e D funções definidas no intervalo fechado AB, funções reais contínuas, tá? Nesse intervalo fechado,
tais que para todo x pertencente a B ocorre que C de x é menor ou igual que D de x. Eu vou chamar de B o conjunto de todos os pontos x e y em que x fica entre A e B e y fica entre C de x e D de x. Isso significa que é uma região da seguinte forma: o x aqui fica variando entre A e B, tá? E a altura y fica variando entre uma função C de x e D de x, tá? Então, se f é uma função contínua dentro desse conjunto, no conjunto B, então vale que a integral dupla de f sobre esse conjunto B vai ser a integral de A até B da integral de c de x a d de x, f de xy, dy, dx, tá? Temos também aqui um outro resultado que fala o seguinte: se A e B são funções definidas no intervalo fechado de C a D e são funções contínuas nesse intervalo, de maneira que para todo y no fechado CD aconteça A de y menor ou igual que B de y. Vou considerar B o conjunto de todos os pontos x, y, tais que o y fica entre C e D e x entre A de y e B de y. Ou seja, é um conjunto dessa forma aqui da figura. O y varia de C a D, tá? E na horizontal, você tem uma variação entre duas funções, A de y e B de y. Então é o conjunto delimitado por esses fatores aí. Então, se f é uma função contínua em B, esse conjunto, então vale o seguinte, que a integral dupla de f sobre o conjunto B vai ser a integral de C a D, da integral de A de y a B de y, f de xy, dx, dy, tá bom? Tá? Então, vamos fazer alguns exemplos para esses resultados ficarem mais claros, tá bom, pessoal? Então, vamos lá, ó. Por exemplo, calcule a integral dupla da função x menos y sobre o conjunto B, em que B é o semicírculo dado pelos pontos em que x² mais y² é menor ou igual a 1 e x maior ou igual a 0. Então tá, a grande dificuldade nesses tipos de problema é saber identificar a região de integração, tá? Então veja só, se x é maior ou igual a 0, eu estou aqui para frente, tá? Entre o primeiro e o quarto quadrante, tá? x² mais y² menor ou igual a 1 representa a região interna e o bordo do círculo de raio unitário, tá? Como x é maior ou igual a 0, então eu tenho que a minha região que eu estou integrando é essa região achurada de vermelho, tá? Então, nessa região, o meu x varia de 0 a 1, tá? E veja só, se eu isolar y na equação x² mais y² igual a 1, eu tenho que esse bordo aqui superior é y igual a esse elemento, e esse bordo inferior é dado por y igual a menos raiz de 1 menos x². Então, o meu y varia de menos raiz de 1 menos x² até a raiz de 1 menos x², o que me permite montar essa integral aqui. Então, eu tenho aqui dx, x está variando de 0 a 1, aqui eu tenho dy, o y varia de raiz de 1 menos x² a raiz de 1 menos x². Se eu integrar aqui dentro em relação a y, eu vou ter que a primitiva é xy menos y² sobre 2, avaliado em raiz de 1 menos x² e menos raiz de 1 menos x².
Fazendo a diferença e calculando a primitiva em x, a integral correspondente dá 2/3, ok? Ok. Vamos para o próximo exemplo, pessoal. Então, segundo exemplo, calcule a integral dupla sobre o conjunto B da função e a menos y² dx dy, em que B é o triângulo de vértices 0, 0, 1, 1 e 0, 1. Então vamos lá, ó. Bem, vamos olhar aqui os vértices do triângulo, que são dados pela origem, esse ponto e esse ponto. Tá? A reta que passa por 0, 0 e 1 é a reta y igual a x. Essa reta aqui é a reta y igual a 1 e o triângulo que ele menciona é esse triângulo aqui achurado de vermelho, tá? Então veja só, vamos tentar iniciar como no exercício anterior. Ó, olhando aqui o triângulo vermelho, o que acontece? O x varia de 0 a 1, tá? E a minha altura vertical y vai da reta y igual a x até y igual a 1. Então, eu monto essa integral aqui. X de 0 a 1 e y de x a 1. Aí a função é e a menos y². Aí dy dx, tá? Então, observa que a gente tem um problema aqui. A gente não sabe a primitiva de exponencial de menos y². Então, a gente não tem como calcular essa integral aqui, tá? Então, integrar nessa ordem aí de y e de x não é legal. Mas nem tudo está perdido, porque a gente ainda tem a outra ordem para tentar integrar, que é o seguinte. Novamente, temos o triângulo aqui, tá? Agora, nota o seguinte, ó. O meu y, ele varia, né? Vamos tentar integrar com outra ordem aqui. Ó, nota que o y varia de 0 a 1, tá? Então, o y varia de 0 a 1. E o x, tá? O x, ou seja, a variação horizontal, é da reta vertical x igual a 0, que é exatamente aqui o eixo y. A variação vertical vai dessa reta até quando x é igual à reta y, tá? Então, eu vou integrar aqui em relação à variável x de 0 a y, tá? Então, novamente, y varia de 0 a 1 e x varia de 0 a y, dessa função aqui, tá? Integrando exponencial de menos y² em relação a x, eu tenho x e a menos y², tá? Avaliado em y em 0, tá certo? Ok. Então, ó, se eu substituir, eu vou ter a integral de 0 a 1 de y vezes e a menos y² dy, tá? Então, se eu resolver isso daqui, por exemplo, por substituição, dá esse valor aqui. Então, então fica concluído o problema, é isso aqui. E o que a mensagem que esse problema nos traz é que, né, nem sempre a gente vai conseguir integrar numa certa ordem, vai ter que olhar a outra ordem, tá? Então, vamos para mais um exemplo. Um tipo de problema aí que é padrão, que aparece é o seguinte. Por exemplo, inverta a ordem de integração em integral de 0 a 1 da integral de raiz de y até 1 de f de xy dx dy. Então, o que isso significa? Ele pede para a gente reescrever essa integral mudando a ordem. Ao invés de ser dx dy, ser dy dx, tá? Então, o que acontece? A dificuldade desse tipo de problema é identificar a região de integração. No caso, a gente tem o seguinte, pessoal. Ó,
o dy está aqui fora e está um intervalo aqui de 0 a 1. Então, isso significa que o y varia de 0 a 1, tá? Ok, agora, o nosso x, ele varia de raiz de y até 1, ok? Então, ó, só que vamos olhar o que é x ser igual a raiz de y. Isso significa y ser igual a x quadrado. Então, significa que eu tenho que o x tem que ser... Ó, então, eu tenho aqui então que y é igual a x ao quadrado, tá certo? Então, vai ter a parábola x ao quadrado na história, ok? Bem, o que acontece aqui, ó? O nosso y, ele varia aqui de 0 a 1, tá certo? E essa condição aqui, x entre raiz de y e 1, tá? Observa que raiz de y ser menor ou igual que x é o mesmo que y ser menor que x quadrado, tá? Então, a gente tem que a região desejada é essa achurada aqui, ok? Então, reescrevendo a integral, eu vou ter o seguinte. Agora, eu tenho que o x varia de 0 a 1, beleza? Tá? X varia de 0 a 1. E o y fica entre aqui o eixo, esse eixo e a parábola, ou seja, de 0 a x quadrado. Então, né, com dy aqui e dx aqui. Então, está invertida a ordem, tá? Esse exemplo aqui, ele pede para a gente inverter a ordem de integração nessa integral dupla dada, tá? Bem, vamos lá. Então, eu tenho um dy aqui dentro e um dx aqui fora. Então, ele pede para a gente reescrever de tal maneira que o dx fique dentro e o dy fora, tá? Bem, ok. Como o dx está aqui fora e temos esse menos 1 e 1 aqui, então isso significa que o x fica entre menos 1 e 1, tá? E pelo que é dado, eu tenho que o y fica entre x quadrado e raiz de 2 menos x ao quadrado. Y igual a x quadrado é a parábola. Y igual a esta raiz representa o círculo dado por x quadrado mais y quadrado igual a 2, que é o círculo na origem, centrado na origem, e de raio raiz de 2, conforme aqui a nossa figura. Então, pela disposição aqui de x e y, a região que a gente está integrando é a região achurada. Observa que a parábola e o círculo se cortam, tá? Para encontrar os pontos de interseção, eu vou fazer x quadrado igual a raiz de 2 menos x ao quadrado, o que me fornece x à quarta mais x quadrado menos 2 igual a 0. Para resolver essa equação biquadrada, eu chamo x quadrado de t, o que me dá t quadrado menos t menos 2 igual a 0. Aplicando Bhaskara, eu tenho t igual a menos 1 e 1. Como t é x quadrado e x quadrado é positivo, eu não posso considerar t igual a menos 1. Então, eu vou considerar t igual a 1, que fornece x igual a mais ou menos 1. Tá? A nossa região achurada eu vou dividir em duas regiões. A região R1, que fica acima do pontilhado, e a região R2 abaixo do pontilhado, em que ambas aí ficam dentro aqui, entre o círculo e a parábola, tá? Ok, vamos para a região R1, que é acima do pontilhado. Nela, tá? Veja só, nela observe o seguinte,
quando x é menos 1 ou 1, o y correspondente é 1. Essa última parte do círculo é raiz de 2 devido ao raio do círculo. Então, nessa região acima da pontilhada, o y fica de 1 a raiz de 2, tá certo? E a variação horizontal, ou seja, a de x, ela vai ser entre essa parte do círculo, tá? E esta. Ou seja, x entre menos raiz de 2 menos y ao quadrado e raiz de 2 menos y ao quadrado. Essas raízes surgem porque se y é raiz de 2 menos x ao quadrado, ou seja, o bordo superior do círculo, então x é igual a mais ou menos isso aqui, tá? O menos, ele é referente a essa parte aqui e o mais é referente a essa parte aqui, essa aqui. Então, por isso que eu tenho x, né, nesse intervalo. Então, invertendo a ordem, eu reescrevo a integral na região R1 assim, em que o y vai de 1 a raiz de 2, né, com o dy fora, o dx fica dentro e nesse intervalo aqui, para x, tá bom? Ok. Com respeito à região R2, que está abaixo do pontilhado, eu tenho nessa região que o y fica entre 0 e 1, tá? E como eu tenho aqui a parábola y igual a x², nesse caso aí, a minha variação horizontal, ou seja, a de x, vai ser de menos raiz de y a raiz de y. Invertendo a ordem de integração aí, eu vou ter essa integral aqui, tá? E como a região aí do exercício são ambas, né,